Olá, bom dia. Terça-feira, 15 de setembro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Aqui você fica bem informado sobre o que acontece na nossa cidade. A gente começa trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui no município. Na tarde de ontem, em nota, a Prefeitura informou que, para evitar a diferença de dados, ainda que circunstancial, entre as informações do Ministério da Saúde e as divulgadas pelo município, a Secretaria de Saúde adotará a mesma fonte que é o sistema eSUS para o registro e controle das notificações e dos casos confirmados a partir do dia 14, ontem. Por isso, os números de hoje são muito superiores aos de ontem. Até o momento, então, temos 3.339 casos confirmados. Quanto aos recuperados, já são 2.884. Ainda aguardam o resultado do exame 2.230 pessoas e já são 129 vítimas. Importante destacar que com essa mudança na contagem dos casos, a taxa de mortalidade aqui na nossa cidade caiu significativamente. Já em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 23 pessoas estão internadas, sendo 8 em UTI. E dos casos suspeitos, 25 pessoas estão internadas, sendo 8 também em UTI. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Lembrando que desde ontem seguem os dados coletados então do sistema eSUS. Nesta segunda-feira foi anunciado pelo governador João Dória uma redução consistente de todos os indicadores de evolução da pandemia aqui no nosso estado de São Paulo. De acordo com o apresentado, a média diária de mortes provocadas pela Covid-19 está em queda pela quinta semana consecutiva. Esse é o menor índice desde o final de maio. Esse número, combinado com os dados de internação e novos casos, confirmam a tendência estadual de controle da pandemia do estado de São Paulo, mas é importante destacar que a pandemia ainda não acabou, então é preciso continuar se cuidando. Cerca de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados à sonolência e este é apenas um dos malefícios para quem não consegue ter uma boa noite de sono. Você sabia que cerca de 20% dos acidentes de trânsito estão diretamente relacionados à sonolência? Pois é, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, dormir no volante é uma das principais causas de morte no trânsito. Isso porque o cansaço afeta tanto a cognição do motorista quanto a ingestão de bebida alcoólica. E este é apenas um entre tantos malefícios que podem afetar a vida de quem não consegue ter uma boa noite de sono. E a dificuldade para dormir pode ser causada por diversos fatores. Existe desde causas orgânicas e causas psiquiátricas, né? Então pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser problemas neurológicos como Parkinson, né? Alzheimer. E pode ser também relacionado ao estresse, que hoje é muito comum, né? As pessoas estão estressadas, as pessoas estão muito sobrecarregadas. E ter insônia é diferente de ter uma noite mal dormida. De acordo com a especialista em odontologia do sono, Lilian Gianazzi, uma pessoa tem insônia quando não consegue dormir bem em pelo menos 3 dias da semana durante o período de tempo de 3 meses. Ela pode ter uma insônia que é a dificuldade de você dormir, então aquela pessoa demora para dormir. Tem a insônia de manutenção, que é aquela insônia que a pessoa dorme, mas acorda no meio da madrugada, né? E tem a insônia no final da madrugada, que ela acorda muito cedo e depois não consegue mais dormir. Vale ressaltar que uma boa parte dos fatores que causam a insônia são comportamentais, ou seja, nós mesmos a provocamos com hábitos que devem ser evitados. Então, a maioria das insônias é possível resolver com medidas comportamentais, que uma das medidas é exatamente essa. Pôr hora para você mexer no seu celular, a partir de tal hora da noite eu não vou mais ligar celular, eu vou dormir tal hora todos os dias. Então assim, deu 10 horas, 11 horas, vai para a cama, independente de estar com sono ou não. Você tem que incorporar na sua rotina hábitos saudáveis, comer mais cedo, comer coisas leves, não fumar, não beber, não tomar café antes de dormir, né? Nas 3, 4 horas antes de dormir. Geralmente a partir das 6, 7 horas, evitar esse tipo, né, de alimentação. É por isso que para ter uma boa noite é preciso fazer uma higiene do sono, evitando tudo que pode atrapalhar e preparando um ambiente silencioso, tranquilo e escuro para dormir. Além disso, fazer meditação. Os trabalhos científicos estão mostrando resultados excelentes de meditação e yoga. O mindfulness, que é uma técnica agora, né, nova de meditação, com resultado cientificamente comprovado
de que ajuda e trata a insônia. Então a gente tem que realmente, a maioria das vezes, mudar hábitos, né? Lógico que às vezes vai precisar, dependendo do caso, se o paciente tem uma depressão associada, tem alguma outra doença psiquiátrica associada ou neurológica, muitas vezes ele vai ter que fazer uso de medicamento, né? Mas cada caso é um caso. Mas os tratamentos comportamentais, as causas de insônia por estresse, por alteração da sua rotina, uma rotina errada, né? Isso é muito comum e muito fácil de resolver com medidas comportamentais como essas que eu falei. Higiene do sono, meditação, yoga. Por fim, para combater todo o estresse e ansiedade antes de dormir, uma última dica. Então, hoje é indicado os pacientes fazerem um diário antes de dormir. O que eu fiz hoje? Então, eu consegui fazer isso, isso, isso. E o que eu vou fazer amanhã? Vou fazer isso, isso, isso. Porque emocionalmente é como se você deixasse o problema no caderno. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Isso para o segundo semestre deste ano. Ao todo, serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. O prazo para inscrição termina em 30 de setembro e o estudante interessado deve acessar a página do ProUni na internet, que é o portal prouni.mec.gov.br. A Justiça Eleitoral se prepara para garantir a participação nas eleições dos eleitores com deficiência visual. Não, ainda não estamos no dia das eleições municipais 2020. Não precisa se preocupar. Esse é apenas um teste que seu Edinaldo e dona Josimeire estão fazendo no novo sistema de sintetização de voz da urna eletrônica. Oi, você está votando para vereador no candidato 96. Número errado. Se apertar confirma, este voto será corrigido. O nome e o número usados pelo casal são de candidatos fictícios. A massoterapeuta e o aposentado são pessoas com deficiência visual. Os dois foram os primeiros a testar a novidade que permite que o eleitor escute o nome do candidato escolhido na hora da votação. Antes, apenas o número do concorrente era falado. Então conta pra gente, seu Edinaldo, o que é que o senhor achou dessa novidade? É bem legal, é uma novidade bem interessante. E eu tenho certeza que as pessoas com deficiência visuais vão aprovar, né? Antes não tinha o sistema de voz, né? De ouvir os números que foi digitado, o nome do candidato, né? Tanto o vereador, por exemplo, que vai ser o pleito, né? Para vereador e prefeito, né? Agora vamos ter essa novidade. Achei ótimo, né? E eu espero melhorar muito mais, né? Que sempre o deficiente visual, acho que toda deficiência, mas nós precisamos mais, porque por falta da nossa visão, então, porque um cadeirante, um surdo, ele enxerga. E nós, como é que ficamos, né? Então agora está ótimo para a gente, tá? Para que o novo serviço seja utilizado, é só o eleitor informar o desejo ao mesário na hora da identificação. É necessário que ele use fone de ouvido para que o sigilo do voto seja garantido. O equipamento será fornecido pela Justiça Eleitoral. A Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE levou cerca de 4 meses para deixar a urna ainda mais acessível às pessoas com deficiência visual. A gente está implantando uma melhoria importante na urna com relação à acessibilidade, que é a sintetização de voz nas orientações para votação na urna. Antes a gente tinha um sistema que tinha áudios pré-gravados, isso limitava muito o que a gente podia fazer na urna. A gente não poderia, por exemplo, falar o nome dos candidatos, porque seria um volume enorme de gravações, teria que ser feito em um espaço muito curto de tempo. Agora a gente vai ser capaz de fazer isso. E receber duas pessoas que são aquelas que efetivamente vão usar essa novidade é fundamental para que a gente entenda se estamos no caminho certo, né? Se esse novo mecanismo de acessibilidade ele de fato ajuda as pessoas a votar, né? E se a gente pode implantar alguma melhoria nova.
Postos de trabalho intermitente cresceram no país mesmo com o fechamento de mais de 1 milhão de vagas só em 2020. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, desde novembro de 2017, quando entrou em vigor a lei trabalhista, foram criadas mais de 170 mil vagas na modalidade intermitente, onde o colaborador é convocado a realizar atividades de maneira esporádica com intervalos de inatividade. Só neste ano, mesmo com a pandemia, entre janeiro e julho, foram criadas 27.487 postos de trabalho. Notícia boa. Especialistas avaliam se o coronavírus pode entrar no organismo por meio dos olhos e alertam sobre cuidados para a higienização de óculos e lentes de contato. O vírus que causa a Covid-19 é principalmente transmitido por partículas que são lançadas quando uma pessoa tosse, fala ou espirra. Essas micropartículas podem permanecer no ar e, quando em contato com as vias aéreas, infectam a pessoa. O que especialistas ainda discutem é a possibilidade do vírus penetrar no organismo pelos olhos. O que já foi encontrado em secreções oculares de pessoas com conjuntivite ativas ou simplesmente uma leve vermelhidão nos olhos foi o Covid-19, né? Você pode sim, tanto desenvolver uma conjuntivite, um processo inflamatório na conjuntiva, na superfície ocular, quanto a secreção passar para pode ser passível de contaminação para outras pessoas, entendeu? Então você pega, coça o olho, cumprimenta uma pessoa, ela vai, põe a mão na boca, põe a mão no nariz, que todo mundo está acostumado a fazer isso, e acaba pegando. Para se proteger, a Organização Mundial de Saúde orienta a utilização de máscaras faciais, porém os olhos continuam expostos, exceto para quem usa óculos. O óculos pode ser uma grande ajuda nesses momentos de Covid, porque ele é uma barreira física que impede você tanto de colocar a mão do olho, quanto de vir os aerosóis de outra pessoa no seu olho. Então, ele tem que ser visto como uma ajuda, mas tem sempre que priorizar a higiene. A higiene do óculos deve ser feita periodicamente e com água e sabão para não danificar a lente. E para quem usa lente de contato, é importante limpá-las com produtos específicos, além de higienizar muito bem as mãos antes de manuseá-las. Para quem tem ótica, o cuidado precisou ser redobrado. Após cada atendimento, todas as armações que foram utilizadas naquele momento, elas ficam num local separado, são higienizadas peça por peça, daí sim retornam para a vitrine. O serviço de limpeza, geralmente oferecido pelas óticas, teve uma redução, visto que a orientação é ficar em casa o máximo de tempo possível. Por isso, é importante realizar a higienização em casa e de forma correta. Em primeiro lugar, antes do álcool gel, tudo água corrente, sabão. Lava a armação, lava as lentes, tudo certinho. Higienize a mão também nesse momento. Após, seque com papel macio, sem esfregar, só apalpar para até não riscar as lentes. Se você saiu, teve um contato maior com alguém em outro lugar, após toda essa limpeza, passe também o álcool gel nas hastes, tudo bonitinho, não nas lentes, mas na armação pode passar. Seguir adequadamente as recomendações de higiene durante a pandemia é também uma forma de pensar no próximo. É essencial tanto a higiene e a precaução, tanto para você quanto com o cuidado com o próximo. Eu acho que as pessoas têm que pensar muito nisso. Eu estou fazendo um bem só para mim? Não, eu estou fazendo bem para todo mundo que está em contato comigo. Então, lavar as mãos, manter a máscara, evitar ao máximo de ficar em lugares com muitas pessoas. É o que a gente tem para fazer agora, né? Por enquanto. Um cuidando do outro por enquanto. Essa edição do NJ estará disponível logo mais nas redes sociais para você rever e também compartilhar. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem sessão ordinária ao vivo e a gente se vê na quinta-feira. Se cuide, se precisar sair de casa, lembre-se sempre de usar a máscara e de forma correta. Até quinta. Tchau!